Bom, agora nós estamos em condições de responder a primeira pergunta que a gente colocou no início desse vídeo, né? Se existe alguma condição nas quais eu consigo garantir a existência de valores extremos condicionados, né, a algumas restrições impostas a um problema de otimização, quer dizer, de maximização ou de minimização, tá? Então, o que acontece? As restrições que a gente vai impor a um problema vai definir um conjunto, né, de pontos no nosso espaço Rn que atendem a essas restrições. Vamos chamar esse conjunto de A, tá? Então, esse conjunto A atende às restrições que a gente impôs, tá? Imagine que A, tá? Suponha que A seja fechado e limitado, tá? Então, isso aqui é importante. Se A atender esses dois quesitos e se a nossa função for contínua no conjunto A, né, em todos os pontos do conjunto A, essa função for contínua, então a gente pode dizer que existe, essa função assume um valor máximo e um valor mínimo nesse conjunto. Ou seja, que eu consigo achar dois pontos desse conjunto, dois elementos desse conjunto, x estrelas e x duas estrelas, que são tais que, para qualquer outro elemento pertencente também ao conjunto A, tá? A função f aplicada nesse outro elemento vai ser sempre maior ou igual ao valor da função f quando calculado em x duas estrelas. O que significa que x duas estrelas é um ponto de mínimo. Não tem nenhum elemento em A, né, para o qual o valor da função f é menor do que o valor calculado em x duas estrelas. A função f assume um mínimo em x duas estrelas. E o que eu estou afirmando também é que vai existir um ponto x estrela, né, que é tal que, para qualquer x pertencente a A, o valor de f de x é sempre menor ou igual ao valor de x estrela, né? X estrela pertencente a A. Isso significa o quê? Que x estrela, em x estrela a função f assume um valor máximo condicionado, né, aos pontos de A. Ou seja, x estrela é um ponto de máximo condicionado. Então, se a nossa função for fechada e limitada, perdão, falei besteira, né? Se o nosso conjunto, né, resultante da imposição das restrições de nosso problema de otimização for fechado e limitado, e a função que a gente quer maximizar ou minimizar, ou seja, a nossa função objetivo, for contínua dentro desse conjunto, então o nosso problema tem solução. Tem tanto uma solução para achar o valor, qual que é o elemento de A que maximiza o valor da nossa função, quanto uma solução para achar o elemento de A que minimiza o valor dessa função. Bem, eu não vou demonstrar essa proposição, mas eu vou fazer alguns comentários, né, passar um pouco a intuição de por que o conjunto A precisa ser limitado, por que ele precisa ser fechado e por que a função seja contínua. Tá? Todas essas condições podem ser vistas no caso mais simples, em que a função é definida sobre o conjunto dos números reais. Né? Então, ao invés de eu ter um vetor com n dimensões, eu vou ter um vetor com uma única dimensão, que pode ser pensado como um escalar. Né? Então, vamos começar vendo por que A deve ser... Por que o conjunto A deve ser limitado, né? Para eu ter certeza, né, que a minha função vai ter um valor de máximo. Né? Então, como eu estava falando, né, vamos pensar no caso dos números reais, tá? Ou seja, de uma função definida, né, sobre o conjunto dos números reais. Tá? Então, imagine que aqui eu tenha, tá, o eixo dos valores de x e aqui os valores de f de x no eixo vertical. Então aqui está x, pode ser qualquer número real, e f de x é um valor real atribuído aos possíveis valores de x. Né? Agora, imagine que o gráfico da minha função tenha essa cara aqui. Algo como isso aqui. Então aqui está o nosso f, a nossa função f de x. Tá? E o que acontece, essa função aqui, né, ela não é uma função muito bem comportada para o nosso problema de
de maximização simplesmente porque ela cresce indefinidamente à direita e decresce indefinidamente à esquerda, né? Podia acontecer o contrário também, né? Podia decrescer indefinidamente à esquerda e crescer indefinidamente à direita, tá? Então, nas condições que a gente está colocando desse enunciado, eu só estou pedindo que f seja contínua, né? Então, se f for contínua, tá? Eu não consigo garantir, se não houver um limite máximo para o valor de x e um limite mínimo para o valor de x, né, que essa função vai ter um máximo ou um mínimo. Agora, se o nosso conjunto A, né, for limitado, como por exemplo, vamos supor que o nosso conjunto A seja esse conjunto aqui, tá? Notem que eu nem impus que ele seja um conjunto convexo, né? Esse conjunto A tem um buraco aqui no meio, tá? Ainda assim, esse conjunto A aqui, sendo limitado, tá? Assumindo que ele possua, né, esses extremos aqui também é importante, mas eu vou falar disso mais para frente, ele tem que ser fechado, né? Mas se o nosso conjunto A é limitado, agora sim eu consigo achar um valor de x para o qual a nossa função atinge valor máximo, né, em A, tá? Que seria esse valor aqui. E um valor de x no qual a nossa função atinge valor mínimo em A, né? Eu vou só mudar a cor e deixar mais. Então, esse valor de x aqui seria o nosso x estrela, né? De acordo com a nossa enunciado lá, tá certo? E esse valor aqui seria o nosso x duas estrelas, né? Esse valor aqui, assim, mais ou menos aqui, né? X duas estrelas, tá? Aqui eu teria o valor máximo de f, né? Condicionado a A, tá certo? E aqui eu teria o valor mínimo de f condicionado a A. Então, eu só consegui achar esse mínimo e esse máximo porque a minha função é limitada, né? A minha função não, meu domínio ficou limitado, né? As minhas restrições impuseram um domínio limitado para essa função, né? Porque se esse limite fosse, se esse domínio fosse ilimitado à direita, o x poderia ser indefinidamente elevado, eu não teria um valor de máximo, né? Se o nosso conjunto A, as minhas restrições, né, gerassem um conjunto, tá? Ilimitado à esquerda, nesse caso aqui eu não teria um valor mínimo para a minha função. Então, como a minha função pode crescer ou diminuir indefinidamente à direita e à esquerda, para que esse resultado aqui seja um resultado geral, né, eu preciso impor aqui que o nosso conjunto A seja limitado. Agora vamos ver por que a gente precisa que o nosso conjunto A ele seja fechado, né? Aqui A deve ser limitado a deve ser fechado, né? Tá? Esse deve aqui, eu não estou dizendo que para existir o máximo e o mínimo, o A precisa ser limitado, né? Eu estou dizendo para que nossa proposição aqui seja verdadeira, eu preciso impor que o A seja limitado, e para que a nossa função aqui seja verdadeira, eu preciso impor que o A seja fechado, né? Para garantir a existência do máximo e do mínimo, tá? Para eu ter certeza disso, eu preciso impor que o A é limitado e que o A é fechado. E por que eu preciso agora impor que o A seja fechado, tá? Então vamos lá, vamos desenhar a nossa linha reta novamente. Vamos pensar novamente, né, o exemplo mais simples, né, em que eu tenho uma função definida sobre o conjunto dos números reais, tá?
qualquer função aqui, no eixo horizontal estou medindo os valores de x, no vertical os valores de f de x. E vamos imaginar que a nossa função, antes de falar da nossa função, né, vamos imaginar que o nosso conjunto A seja o seguinte. Ele é o segmento de reta, tá? Dos pontos que estão à esquerda desse ponto que eu destaquei com uma bolinha, que estão à direita desse ponto que eu vou destacar aqui com uma outra bolinha, né? Então lembre-se, né, essa convenção de bolinha aberta significa que o nosso segmento vai ser aberto tanto à direita quanto à esquerda nesse caso aqui, tá? E vamos assumir que o nosso conjunto A seja esse conjunto nesse intervalo aberto. Então aqui estaria o nosso conjunto A. Tá? Bom, qual que é o problema desse conjunto A? Né? Novamente, vamos imaginar uma função f com uma cara semelhante à que a gente desenhou agora há pouco. Né? Podia ser qualquer uma, mas enfim, para ressaltar que isso daqui pode gerar uma situação em que a nossa função não tenha máximo dentro do conjunto A. Tá? Então, vamos desenhar a seguinte função f. Vamos imaginar que f tem essa cara, esse jeitão aqui, né? Pode ser qualquer coisa. Por exemplo, pode ser isso aqui, por exemplo, tá? Mas o importante aqui é eu estou assumindo, né, que essa função ela cresce, né? Ela é crescente à direita do nosso conjunto A e decrescente à esquerda, tá? E que de fato ela assume, ela é crescente. Na verdade, essa função aqui ela é crescente, né? O importante que acontece é o seguinte: se eu quiser achar o valor máximo dessa função, como ela é crescente, eu quero vir o mais para a direita possível, né? Mas não existe o ponto mais à direita de A. Por quê? Porque A é um intervalo aberto, né? Se qualquer ponto que eu pegar aqui, tá? Eu faço uma média entre esse ponto e o ponto representado aqui pela bolinha aberta, e esse ponto também pertence a A, né? Achei um novo ponto, faço uma média entre esse novo ponto e o ponto representado pela bolinha aberta, esse ponto também pertence a A, e assim por diante. O mesmo argumento vale, né, à esquerda, né? Isso quer dizer que eu não consigo determinar o valor máximo de f de x em A, nem qual que é o ponto aqui, qual é o ponto de A que torna f de x máximo. E a mesma coisa acontecendo com o valor mínimo de f de x em A. Né? A única forma de resolver esse problema é fechando A. Né? Se eu fechar o A, então eu vou pintar essa bolinha que estava aberta, vai ficar cheia agora. E essa bolinha que estava aberta também vai ficar cheia. Né? Então, agora esse ponto pintado, agora ele pertence ao meu conjunto A. Agora sim, né? O valor máximo de f de x está aqui. Tá, então esse aqui seria o nosso x estrela. E o valor mínimo de f de x seria, né, no extremo à esquerda. Aqui nós teríamos o ponto x duas estrelas. Tá? Apenas quando eu fechei, né, o conjunto A é que eu consegui achar os extremos. Tá? Então eu vou ter situações, se o A não for um conjunto fechado, eu vou ter situações em que o problema de maximização da função f não vai ter solução, ou que o problema de minimização dessa função tampouco vai ter solução. Por fim, para garantir o resultado acima, né, ou seja, que a função f tem o máximo e o mínimo, a gente precisa impor, né, que a função f seja uma função contínua. Né, tá? Então, de novo, né, esse f deve ser contínuo. Não pensem como uma condição necessária para a existência de máximo e de mínimo, mas uma condição necessária para a gente demonstrar essa proposição aqui em cima. Tá? Então, f deve ser contínua. E aqui eu vou ilustrar, tá? Dar dois exemplos, tá? Um primeiro exemplo é o seguinte, tá? Vamos imaginar que eu tenho um conjunto A
semelhante, né, ao que a gente esboçou aqui no exemplo anterior, tá? Deixa eu colocar aqui no eixo horizontal os valores de x, no eixo vertical e vamos desenhar uma função f, né, não contínua. Vamos desenhar primeiro o domínio, tá, da função o domínio da função f depois que eu imponho as restrições de nosso problema. Então imagine que o nosso conjunto A seja, por exemplo, esse conjunto aqui, tá? Com bolinha cheia nas duas extremidades, né? Portanto, esse conjunto é fechado e limitado, tá? O A não é problema para a gente, tá? Mas imagine que a nossa função f faça o seguinte. Bem nos extremos de A, a nossa função ela se comporta mal. Assim, é mais fininha essa linha reta, que é só uma linha de ajuda para a gente visualizar melhor o que está acontecendo. Então, bem no extremo de A, ela não se comporta muito bem. E a descontinuidade de uma função, ela pode impedir, né, a existência de um ponto, de um valor máximo ou mínimo, né, restrito a um intervalo fechado e limitado, mesmo que essa descontinuidade se dê em um ponto interior a esse intervalo, né? Então, só para dar um último exemplo, tá? Vamos novamente um exemplo de uma função com um único argumento. Tá? Imagine que o gráfico da nossa função tem a seguinte cara, né? X f de x. A nossa função, imagine que ela presente uma descontinuidade, por exemplo, para um valor x chapéu aqui do nosso x, né? Que se em uma região como essa aqui, digamos. Fazer um pouquinho mais fina essa reta. Tá? E imagine que o gráfico da nossa função seja algo, digamos, como isso aqui. À esquerda desse valor x chapéu, tá? Ela se comporta dessa maneira. E à direita de x chapéu, digamos, ela se comporta dessa maneira. Exatamente em x chapéu, tá? Ela assume um valor intermediário, tá? Aos valores limites dessa função à esquerda e à direita de x chapéu. E agora suponha que o nosso intervalo, que o nosso conjunto A, seja um conjunto como esse aqui. Um conjunto fechado, limitado, tá? De fato um intervalo fechado, portanto conjunto convexo também, tá? Um extremo à direita nesse pontinho aqui, o extremo à esquerda, digamos, nesse pontinho aqui, né? E assumindo, portanto, né, todos os valores entre esses dois pontos. Nesse intervalo aqui, né?
ok? Isso aqui seria o nosso A. O que a gente pode ver, né? À medida que eu vou chegando próximo de x chapéu pela direita, tá, eu vou obtendo valores cada vez mais baixos, né? De fato, eu vou obtendo valores que não podem ser, que só que são inferiores aos valores da nossa função f em A, tá? Para qualquer ponto à direita do ponto próximo de x chapéu, né? E para qualquer ponto à esquerda de x chapéu, né? Mas se eu tiver um ponto como esse aqui da minha função, eu posso baixar ainda um pouquinho mais o valor dela, simplesmente caminhando um pouquinho mais para a esquerda, né? Sempre andando um pouquinho mais para a esquerda, o valor da nossa função diminui, tá? O fato é que eu nunca vou chegar no ponto em que esse valor é mínimo, né? Assim, por causa dessa descontinuidade, né? Quando eu chego em x chapéu, o valor salta para esse valor intermediário. E a mesma coisa vale para o nosso ponto de máximo, né? Essa função não tem valor máximo nesse intervalo, por quê? Porque o meu valor ele pode chegar tão próximo quanto eu queira do valor nessa bolinha vazia aqui em cima, mas ele nunca vai ser igual ao valor correspondente a essa bolinha vazia, simplesmente porque essa bolinha vazia não está no gráfico da nossa função, né? Então eu vou me aproximando indefinidamente dessa bolinha vazia, assim a gente poder chegar nesse valor aqui. Essa função não tem nem máximo nem mínimo. A hipótese de continuidade impede que isso ocorra, né, e garante, né, que eu fique num caso bem comportado, como que está desenhado nesse gráfico aqui ou nesse gráfico aqui, e que, portanto, eu consiga, né, desde que o nosso conjunto de restrição seja um conjunto fechado e limitado, garantir a existência de um ponto de máximo e de um ponto de mínimo. O nosso próximo problema é o problema de minimização de custo, né? Então considere que eu estou colocando dessa maneira aqui, né? Eu quero escolher um vetor x, que x vai representar as quantidades que uma empresa contrata de insumos para produzir um determinado produto, tá? Mas eu quero escolher um vetor x de menor custo, dada a restrição de que eu quero um nível de produção y, né? Então eu quero escolher um vetor x para o qual o produto entre o vetor de preços, que eu estou chamando de P aqui, que é um vetor estritamente positivo, né? E o vetor x, o produto interno entre o vetor de preços e o vetor x, que é o custo de aquisição da cesta de bens, tá certo? Seja o menor possível, né? Mas com x sempre maior ou igual a zero, todos os componentes de x são não negativos, né? E garantindo que a função de produção em x gere pelo menos um nível de produção y. Tá? A gente vai mostrar sob que condições, né, esse problema tem solução, a gente pode garantir que esse problema tenha solução, né? Eu vou argumentar isso, tá, para o caso em que o número de insumos do vetor x pode ser qualquer número inteiro, tá? Mas vou ilustrar aqui no caso em que eu tenho apenas dois insumos, para poder ilustrar graficamente, tá? Então, o truque aqui é o seguinte, né? Qual que é o problema, qual que é a dificuldade desse problema aqui? Normalmente, tá, essas restrições, né? Os insumos devem ser contratados em quantidades não negativas e o valor da minha função de produção deve ser maior ou igual a um valor y qualquer, elas não definem, né, um conjunto de restrição que seja limitado. Tá? Se a função f de x for uma função contínua, essas restrições aqui vão definir um conjunto de restrição que vai ser um conjunto fechado. Tá? E vocês já sabem por que isso, né? Porque a função é contínua, tá? Então o conjunto, né, das desigualdades f de x maior ou igual a um determinado valor para uma função contínua, esse conjunto é um conjunto fechado. O conjunto dos pontos, né, em que x, o conjunto dos vetores, né, não negativos também é um conjunto fechado. A intersecção de dois conjuntos fechados é um conjunto fechado, então, né, a combinação dessas duas restrições gera um conjunto fechado. Mas usualmente ele não é limitado, né? Se com um vetor de insumos eu consigo produzir y, tá? Normalmente a gente assume que contratando quantidades indefinidamente maiores de todos os insumos, eu posso continuar ainda produzindo y. Né? Então, o meu conjunto ele tem
ele não é limitado, né, acima e à direita nesse caso aqui, tá? Então o truque aqui, tá, é transformar o nosso problema, dizer que o nosso problema, né, de encontrar um valor mínimo, né, em um conjunto não fechado, equivale ao problema de encontrar um valor mínimo em um conjunto fechado. E para fazer isso, nós precisamos assumir mais uma coisa, né? Que é uma coisa que faz sentido, que é razoável assumir, e que é razoável assumir no contexto da aplicação do nosso problema economicamente. Eu vou assumir que eu sou capaz de produzir Y com alguma quantidade, com algum vetor de insumos, né, contratando algumas quantidades de insumo, eu sou eventualmente capaz de produzir Y. Tá? Então, meu problema não é se a minha função de produção é capaz ou não de gerar um insumo, uma quantidade de produção Y. O problema é simplesmente, né, saber como eu faço isso da forma mais barata. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou assumir, tá, que existe, tá, um vetor de insumos, tá, não negativo, para os quais o valor da minha função de produção é maior ou igual a y. Tá? Então, um vetor de insumos que atende às restrições que foram impostas, né, pelo nosso problema. Tá? O que acontece? O custo desse vetor de insumos não necessariamente, né, é o menor custo de se produzir y. Né? Usualmente não vai ser, né? A menos que eu dê muita sorte em encontrar um vetor de insumos que já seja capaz de produzir y e que esse vetor de insumos seja exatamente, né, o vetor de custo mínimo. Né? Isso quer dizer, então, se existir um vetor de custo mínimo, que eu vou mostrar que existe, né? Esse vetor de custo mínimo, ele necessariamente vai ter um custo menor ou igual ao custo do vetor x chapéu. Porque x chapéu já atende, né, aos meus quesitos de restrição. Tá? Então, se o vetor de custo mínimo tivesse custo maior do que o custo de x chapéu, esse vetor não seria o mais eficiente, ou de menor custo, x chapéu teria custo menor do que ele. Tá? Então, meu vetor de custo mínimo não pode ter custo superior, né, ao vetor de insumos x chapéu. Então, portanto, né, estamos tendo um probleminha aqui. Tá? Então isso significa que agora, né, quando eu for procurar, tá, o meu vetor de custo mínimo, eu não preciso mais procurar em todo o conjunto definido por essas restrições. X é maior ou igual a zero e f de x é maior ou igual a y. Eu posso restringir esse conjunto colocando mais uma restrição. X é maior ou igual a zero, f de x é maior ou igual a y, mais o valor de x, da cesta x, avaliado aos preços P, é menor ou igual a o valor da cesta x chapéu. Okay? E graficamente, né, isso significa o seguinte: se esse vetor aqui, se esse ponto aqui representa, né, uma combinação de insumos com as quais eu consigo produzir y, né, okay? O conjunto das cestas de insumos, né, cujo custo de aquisição é menor ou igual ao custo de aquisição de x chapéu, também representa esse ponto. E vocês sabem, né, que, bom, e a gente sabe, né, quer dizer, o preço, o produto interno entre P e X ser menor ou igual ao produto interno entre P e X chapéu, define, né, um hiperplano, no caso aqui do nosso gráfico, que esse hiperplano é uma reta, né? P escalar x é menor ou igual a P escalar x chapéu, define um semi-espaço, né? Que no nosso caso aqui seria um semiplano, né? Abaixo, né, da reta aqui, P escalar x menor do que P igual a Px chapéu. Né? Então toda essa região que eu marquei em azul aqui, ela faz parte desse semi-espaço, tá? E mais todos os pontos à esquerda e à direita, né, dessa linha reta. Por que eu fiquei só com esse triângulo? Porque eu estou combinando esse semi-espaço, definindo pela expressão P escalar x menor ou igual a P escalar x chapéu, com, né, a restrição de que x não pode ter componentes negativos. Então eu fico só com esse conjunto aqui. E o que é legal desse conjunto aqui? Esse conjunto aqui agora é um conjunto fechado, e ele também é limitado, tá? E ele vai ser fechado e limitado não só para o caso de dois bens, mas também para o caso de n bens, tá? Eu não provei isso aqui, né? É muito similar à prova que a gente já fez anteriormente para mostrar que o conjunto de restrição orçamentária é um conjunto fechado e ilimitado, tá? Então, para ganhar um pouquinho de tempo, eu não vou mostrar isso, tá? E o que acontece agora? Agora,
nós temos um problema que a gente sabe que tem solução, né? Por quê? Porque a função f, assumindo que a função f seja contínua, tá certo? Agora, né, as nossas restrições, né, x maior ou igual a zero e p de x menor ou igual a p, e p escalar x é menor ou igual a p escalar x chapéu, tá faltando um pontinho aqui, depois eu coloco, tá faltando um pontinho aqui de multiplicação vetorial, eu já coloco e mando para vocês correto, tá? Ele define um conjunto limitado, né? Tá certo? Então, essas duas restrições combinadas com a restrição f de x é maior, a restrição f de x maior ou igual a y, é uma intersecção de um conjunto, né? Dos pontos em que f de x é maior ou igual a y com um conjunto fechado, com um conjunto limitado, esse conjunto vai ser limitado, ele vai ser fechado, porque todas as restrições implicam conjuntos fechados, a intersecção de conjuntos fechados é um conjunto fechado, e portanto, né, nesse ponto aqui, tá, pela proposição que eu acabei de fazer para vocês, né, de que toda função contínua definida em um conjunto fechado e limitado tem valor máximo e mínimo nesse conjunto, tá? F, né, a função p escalar x vai ter um valor máximo e mínimo, tá, no conjunto, né, definido por f de x maior ou igual a y, tá certo? E x está dentro desse triângulo aqui, né? X é maior ou igual a zero, p escalar x menor ou igual a p escalar x chapéu. E portanto eu sei que eu vou ter uma solução para o nosso problema de minimização de custos, né? Portanto, é por essa razão que normalmente quando a gente apresenta esse problema, a gente não discute, né, a existência da solução, tá? No caso geral, tá? Desde que a função de produção seja contínua, a gente sabe que vai haver uma solução para esse problema, desde que a função seja contínua e que seja possível, né, produzir um nível de produção meta, tá, ok? Então, aqui uma aplicação econômica, né, daquelas condições, né, nas quais a gente pode dizer que existe, né, uma solução para o nosso problema de otimização. Nós vamos, em muitos contextos, a gente vai voltar a usar, tá, esse tipo de solução, né? Então é bom a gente ter ela em mente, tá? E enunciar, né, agora que a solução ficou fácil, sempre que a gente tiver um problema de otimização, a gente verificar, olha, posso garantir que existe, né, a solução para o problema de otimização? E se a gente conseguir mostrar que o nosso problema de otimização pode ser reduzido a um problema de otimização em um conjunto fechado e limitado, a gente mostra que existe solução. O nosso próximo problema é o problema de minimização de custo, né? Então considere que eu estou colocando dessa maneira aqui, né? Eu quero escolher um vetor x, que x vai representar as quantidades que uma empresa contrata de insumos para produzir um determinado produto, tá? Mas eu quero escolher um vetor x de menor custo, dada a restrição de que eu quero um nível de produção y, né? Então eu quero escolher um vetor x para o qual o produto entre o vetor de preços, que eu estou chamando de P aqui, que é um vetor estritamente positivo, né? E o vetor x, o produto interno entre o vetor de preços e o vetor x, que é o custo de aquisição da cesta de bens, tá certo? Seja o menor possível, né? Mas com x sempre maior ou igual a zero, todos os componentes de x são não negativos, né? E garantindo que a função de produção em x gere pelo menos, tá, um nível de produção y. Tá? A gente vai mostrar sob que condições, né, esse problema tem solução, a gente pode garantir que esse problema tenha solução, né? Eu vou argumentar isso, tá, para o caso em que o número de insumos do vetor x pode ser qualquer número inteiro, tá? Mas vou ilustrar aqui no caso em que eu tenho apenas dois insumos, para poder ilustrar graficamente, tá? Então, o truque aqui é o seguinte, né? Qual que é o problema, qual que é a dificuldade desse problema aqui? Normalmente, tá, essas restrições, né? Os insumos devem ser contratados em quantidades não negativas e o valor da minha função de produção deve ser maior ou igual a um valor y qualquer, elas não definem, né, um conjunto de restrição que seja limitado. Tá? Se a função f de x for uma função contínua,
essas restrições aqui vão definir um conjunto de restrição que vai ser um conjunto fechado, tá? E vocês já sabem por que isso, né? Porque a função é contínua, tá? Então, o conjunto, né, das desigualdades f de x maior ou igual a um determinado valor para uma função contínua, esse conjunto é um conjunto fechado. O conjunto dos pontos, né, em que x, o conjunto dos vetores, né, não negativos também é um conjunto fechado. A intersecção de dois conjuntos fechados é um conjunto fechado. Então, né, a combinação dessas duas restrições gera um conjunto fechado. Mas usualmente ele não é limitado, né? Se com um vetor de insumos eu consigo produzir y, tá? Normalmente a gente assume que contratando quantidades indefinidamente maiores de todos os insumos eu posso continuar ainda produzindo y, né? Então, o meu conjunto ele não é limitado, né, acima e à direita nesse caso aqui, tá? Então o truque aqui, tá, transformar o nosso problema, dizer que o nosso problema, né, de encontrar um valor mínimo, né, em um conjunto não fechado equivale ao problema de encontrar um valor mínimo em um conjunto fechado. E para fazer isso nós precisamos assumir mais uma coisa, né, que é uma coisa que faz sentido, que é razoável assumir, e que é razoável assumir no contexto da aplicação do nosso problema economicamente. Eu vou assumir que eu sou capaz de produzir y com alguma quantidade, com algum vetor de insumos, né, contratando algumas quantidades de insumo, eu sou eventualmente capaz de produzir y. Tá? Então meu problema não é se a minha função de produção é capaz ou não de gerar um insumo, uma quantidade de produção y. O problema é simplesmente, né, saber como eu faço isso da forma mais barata. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou assumir, tá, que existe, tá, um vetor de insumos, tá, não negativo, para os quais o valor da minha função de produção é maior ou igual a y. Tá? Então um vetor de insumos que atende às restrições que foram impostas, né, pelo nosso problema. Tá? O que acontece? O custo desse vetor de insumos não necessariamente, né, é o menor custo de se produzir y, né? Usualmente não vai ser, né? A menos que eu dê muita sorte em encontrar um vetor de insumos que já seja capaz de produzir y e que esse vetor de insumos seja exatamente, né, o vetor de custo mínimo. Né? Isso quer dizer, então, se existir um vetor de custo mínimo, que eu vou mostrar que existe, né, esse vetor de custo mínimo, ele necessariamente vai ter um custo menor ou igual ao custo do vetor x chapéu. Porque x chapéu já atende, né, aos meus quesitos de restrição. Tá? Então, se o vetor de custo mínimo tivesse custo maior do que o custo de x chapéu, esse vetor não seria o mais eficiente, ou de menor custo, x chapéu teria custo menor do que ele. Tá? Então, meu vetor de custo mínimo não pode ter custo superior, né, ao vetor de insumos x chapéu. Então, portanto, né, estamos tendo um probleminha aqui. Tá? Então isso significa que agora, né, quando eu for procurar, tá, o meu vetor de custo mínimo, eu não preciso mais procurar em todo o conjunto definido por essas restrições. X é maior ou igual a zero e f de x é maior ou igual a y. Eu posso restringir esse conjunto colocando mais uma restrição. X é maior ou igual a zero, f de x é maior ou igual a y, mais o valor de x, da cesta x, avaliado aos preços P, é menor ou igual a o valor da cesta x chapéu. Okay? E graficamente, né, isso significa o seguinte: se esse vetor aqui, se esse ponto aqui representa, né, uma combinação de insumos com as quais eu consigo produzir y, né, okay? O conjunto das cestas de insumos, né, cujo custo de aquisição é menor ou igual ao custo de aquisição de x chapéu, também representa esse ponto. E vocês sabem, né, que, bom, e a gente sabe, né, quer dizer, o preço, o produto interno entre P e X ser menor ou igual ao produto interno entre P e X chapéu, define, né, um hiperplano, no caso aqui do nosso gráfico, que esse hiperplano é uma reta, né? P escalar x ser menor ou igual a P escalar x chapéu, define um semi-espaço, né? Que no nosso caso aqui seria um semiplano, né? Abaixo, né, da reta aqui, P escalar x menor
do que P igual a px chapéu, né? Então toda essa região que eu marquei em azul aqui, ela faz parte desse semi-espaço, tá? E mais todos os pontos à esquerda e à direita, né, dessa linha reta. Por que eu fiquei só com esse triângulo? Porque eu estou combinando esse semi-espaço, definindo pela expressão P escalar x menor ou igual a P escalar x chapéu, com, né, a restrição de que x não pode ter componentes negativos. Então eu fico só com esse conjunto aqui. E o que é legal desse conjunto aqui? Esse conjunto aqui agora é um conjunto fechado e ele também é limitado, tá? E ele vai ser fechado e limitado não só para o caso de dois bens, mas também para o caso de n bens, tá? Eu não provei isso aqui, né? É muito similar à prova que a gente já fez anteriormente para mostrar que o conjunto de restrição orçamentária é um conjunto fechado e ilimitado, tá? Então, para ganhar um pouquinho de tempo, eu não vou mostrar isso, tá? E o que acontece agora? Agora, nós temos um problema que a gente sabe que tem solução, né? Por quê? Porque a função f, assumindo que a função f seja contínua, tá certo? Agora, né, as nossas restrições, né, x maior ou igual a zero e p de x menor ou igual a p, e p escalar x é menor ou igual a p escalar x chapéu, tá faltando um pontinho aqui, depois eu coloco, tá faltando um pontinho aqui de multiplicação vetorial, eu já coloco e mando para vocês correto, tá? Ele define um conjunto limitado, né? Tá certo? Então, essas duas restrições combinadas com a restrição f de x é maior, a restrição f de x maior ou igual a y, é uma intersecção de um conjunto, né? Dos pontos em que f de x é maior ou igual a y com um conjunto fechado, com um conjunto limitado, esse conjunto vai ser limitado, ele vai ser fechado, porque todas as restrições implicam conjuntos fechados, a intersecção de conjuntos fechados é um conjunto fechado, e portanto, né, nesse ponto aqui, tá, pela proposição que eu acabei de fazer para vocês, né, de que toda função contínua definida em um conjunto fechado e limitado tem valor máximo e mínimo nesse conjunto, tá? F, né, a função p escalar x vai ter um valor máximo e mínimo, tá, no conjunto, né, definido por f de x maior ou igual a y, tá certo? E x está dentro desse triângulo aqui, né? X é maior ou igual a zero, p escalar x menor ou igual a p escalar x chapéu. E portanto eu sei que eu vou ter uma solução para o nosso problema de minimização de custos, né? Portanto, é por essa razão que normalmente quando a gente apresenta esse problema, a gente não discute, né, a existência da solução, tá? No caso geral, tá? Desde que a função de produção seja contínua, a gente sabe que vai haver uma solução para esse problema, desde que a função seja contínua e que seja possível, né, produzir um nível de produção meta, tá, ok? Então, aqui uma aplicação econômica, né, daquelas condições, né, nas quais a gente pode dizer que existe, né, uma solução para o nosso problema de otimização. Nós vamos, em muitos contextos, a gente vai voltar a usar, tá, esse tipo de solução, né? Então é bom a gente ter ela em mente, tá? E anunciar, né, agora que a solução ficou fácil, sempre que a gente tiver um problema de otimização, a gente verificar, olha, posso garantir que existe, né, a solução para o problema de otimização? E se a gente conseguir mostrar que o nosso problema de otimização pode ser reduzido a um problema de otimização em um conjunto fechado e limitado, a gente mostra que existe solução. Um outro resultado que vai ser importante para a gente diz respeito à quantidade das soluções ótimas, né, de máximo e de mínimo, e ao comportamento do conjunto dessas soluções ótimas, né? Então vamos começar falando de um problema de maximização. Imagine que eu queira maximizar uma função f, tá, escolhendo um vetor de variáveis x, tá, dentro de um conjunto A. Tá? O conjunto A representa as restrições impostas, né, ao nosso problema de maximização. Tá? Então vai acontecer o seguinte: se A for um conjunto convexo e f for uma função estritamente quase côncava, no máximo eu vou ter um ponto x que maximiza a f em A, né? Ou seja, a minha solução ótima de maximização, ela no máximo é um conjunto unitário.
ela pode ser vazia. Eu posso ter um caso que não tem, né, solução de A. Por exemplo, se A for um conjunto aberto, não for limitado e assim por diante. Mas se houver solução, tá? Se A é convexo e F é estritamente quase côncava, só tem uma solução, tá? Então esse caso é interessante porque muitas vezes a gente gosta, né, nos modelos, aquelas situações em que eu tenho só uma solução, é uma situação bem comportada, tá? Uma outra coisa que gera um certo bom comportamento da solução é quando eu tenho mais de uma solução, mas as soluções possíveis formam um conjunto convexo. Tá? E para que isso aconteça, A tem que ser um conjunto convexo, não precisa ser, né? Mas para eu garantir que isso aconteça, tá? Eu posso supor que A seja um conjunto convexo e F seja uma função quase côncava. Tá? Então, com essas duas hipóteses, eu vou garantir, tá, que a solução do meu problema, os valores de x que maximizam a função de f, o valor de f no conjunto A, tá, vai ser um conjunto convexo. E novamente eu não vou demonstrar isso, embora talvez não fosse muito difícil, mas a gente vai perder muito tempo, e apenas ilustrar, tá, porquê, né, dessas hipóteses para o caso mais simples, que é o caso em que a função f depende apenas de uma variável, né? O caso em que Rn é a nossa reta, o nosso conjunto dos números reais. Tá? Então, o primeiro ilustração aqui, tá, é o caso em que A não é um conjunto convexo. Né? Então, vocês estão vendo aqui, né, o conjunto A ele se reparte em dois pedaços. Tá? A é o conjunto desses pontos destacados em vermelho, né? Então, se essa aqui for minha função, pode acontecer, o A não sendo convexo, que eu tenho as duas soluções de valor máximo de f de x em A. Né? E aqui eu vou ter essa solução aqui, e aqui eu tenho dois pontos nos quais f de x assume valor máximo em A. Ou seja, o meu conjunto S, o conjunto das soluções, né, da maximização do problema de f de x. O meu conjunto S, o conjunto das soluções do problema da maximização de f de x sujeito a A, tá? Tem dois elementos, tá? E esses elementos não formam, é claro, um conjunto convexo também, tá? Então, se eu não tiver convexidade de A, tá? O meu conjunto de soluções pode ser múltiplo e pode ser um conjunto não convexo. O segundo exemplo, tá? É para mostrar por que a gente tem que assumir que a função f, né, é uma função quase côncava. Né? E esse segundo exemplo, né, parece mais condizente com o que a gente já havia visto, inclusive, em otimização não condicionada. Né? Então aqui a minha função f ela vai oscilando aqui o gráfico dela, né? E no domínio de A, tá certo? Ela atinge no máximo em 3 pontos, aqui, aqui e logo no finzinho do domínio. Né? Então eu tenho 3 valores de x que maximizam f de x no domínio A. Tá? E esse daqui seria o nosso conjunto S, né? De novo ficou um conjunto discreto, né? Com mais de uma solução. Tá? Se eu impuser, né, que a função f seja côncava e que o nosso conjunto A seja convexo, tá? Nesse caso eu não vou mais ter, né, múltiplas soluções e um conjunto não convexo. Mas eu posso ter múltiplas soluções constituindo um conjunto convexo, como é esse caso aqui. Né? Se essa curva aqui em roxo, né, é o gráfico da nossa função f de x, esse gráfico da nossa função f de x no domínio A, ele assume valor máximo nesse intervalo aqui. S vai ser o intervalo dos valores de x para o qual f é máxima no domínio A, né, tá ok? O A vem até aqui, tá? Eu não sei se está muito claro, mas aqui devia estar uma curvinha mais vermelhinha embaixo da área em verde, tá? Tem uma sobreposição de áreas aqui, né? Então esse daqui é o meu conjunto ótimo. E o caso? Então esses dois primeiros casos são casos mal comportados. Esse segundo caso é um caso razoavelmente bem comportado. Esse terceiro caso é um caso razoavelmente bem comportado. E o caso mais bem comportado é o caso em que o meu conjunto A é um conjunto convexo e em que F é estritamente quase côncava. Nesse caso, eu só posso ter, tá, 3 possíveis, né, soluções, né, se eu tiver um ponto de máximo em A. Tá? Aqui eu estou supondo que além de A ser convexo, ele
fechado e ilimitado, né? Portanto, a gente sabe que vai haver máximo, né? Então, aqui eu tenho o máximo, né, no interior de A, tá? A gente chama esse máximo aqui de uma solução interior, né? Mas eu tenho um único máximo, isso daqui eu queria destacar, né? Aqui eu tenho o valor máximo, né, num valor de x que está no limite de A. A gente chama isso daqui de uma solução de canto, né? Mas essa solução é única, só tem um valor de x que maximiza a função f, né, no domínio A, tá? E no terceiro caso a mesma coisa, só que está do outro lado, né? Aqui f é uma função monotonicamente decrescente, aqui monotonicamente crescente, eu vou ter o máximo do outro lado, tá? Então, sempre que eu tiver, né, o meu conjunto que caracteriza as restrições impostas, um conjunto convexo, e a minha função objetivo, que eu quero maximizar, quase côncava, tá? O meu conjunto de soluções do nosso problema de maximização do valor da função dada a restrição colocada vai ser um conjunto convexo, né? E se a função for estritamente quase côncava, esse conjunto vai ter um único ponto. Claro, se existir, ele pode ser também um conjunto vazio. Um resultado muito similar, né, a gente associa ao conjunto de solução do problema de minimização do valor de uma função f qualquer, escolhendo, né, um elemento de um conjunto A. Tá? Então, vamos chamar de S, né, o conjunto dessa solução. Tá? Então, é um problema de minimização condicionada. Né? Eu tenho um valor f, tenho uma série de restrições que fazem com que minha escolha é um subconjunto de Rn, que a gente está chamando de A. Eu preciso escolher os valores, né, os pontos nesse conjunto A aqui, tá? Os pontos x desse conjunto A, que tornam f mínima, né, tá certo? Então, se A for um conjunto convexo e f for estritamente quase convexa, tá? Então S vai conter no máximo um elemento. Ou eu tenho uma única solução para o nosso problema de minimização, ou eu não tenho solução, tá? Então, por exemplo, se A for um conjunto fechado e limitado, eu sei que eu tenho pelo menos uma solução, mas daí se A for convexo e F for estritamente quase convexa, eu vou ter apenas uma solução, tá? E se A for um conjunto convexo e F for quase convexa, então o meu conjunto de soluções vai ser necessariamente um conjunto convexo. Tá? Então vamos de novo, né, ilustrar isso daqui, pensando aquele caso em que eu tenho a nossa função definida na reta, só para a gente visualizar o resultado novamente. Né? Então, primeiramente, né, se A não é convexo, eu posso ter uma situação como essa aqui, né? A, novamente, né, são esses intervalos destacados em vermelho, essa curva em roxo seria a nossa função f, né? E o que a gente pode ver, né, entre os pontos destacados em vermelho, né, o valor de f assume um mínimo em 2 pontos, nesse pontinho mais à esquerda e nesse pontinho aqui interior, né, do conjunto A, enfim, à direita do intervalo, né, que compõe à esquerda, que compõe o conjunto A, tá? E esse outro pontinho à esquerda do intervalo à direita, que compõe o conjunto A também. Então eu tenho 2 pontos, tenho mais de uma solução, e essas duas soluções formam um conjunto que não é um conjunto convexo. Né? O que vai acontecer se caso A seja convexo, mas f não seja uma função quase convexa, tá? Bom, nesse caso pode acontecer uma situação como essa aqui, tá? Então aqui eu tenho o A de novo, né? Esse intervalo destacado em vermelho, tá? Em A, tá? A função f assume 3 valores mínimos, né? Nesse ponto e nesse ponto. Eu tenho 3 pontos de mínimos, 3 valores de x que minimizam f, e novamente eu tenho um conjunto de solução que não é unitário e também não é convexo. Caso A seja um conjunto convexo e f seja quase convexa, mas não estritamente quase convexa, eu posso ter mais do que uma solução, mas essas soluções vão compor um conjunto convexo, que é esse caso aqui. Né? Okay? Então aqui, novamente, né, a curva em roxo é o gráfico da nossa função f de x, o trecho destacado em vermelho, né, é o intervalo que corresponde ao conjunto A, tá? E o que a gente pode ver é que f de x ela atinge um mínimo aqui,
ela permanece mínima dentro do conjunto A e depois eu saio dentro do conjunto A, né? Então eu tenho um intervalo S, um subintervalo do conjunto A aqui, que é esse intervalo S, tá? Que são as minhas soluções ótimas. Qualquer valor de x nesse intervalo S minimiza a minha função f de x. O que acontece é que, sendo, né, essa função f quase convexa e A, né, um conjunto convexo, S necessariamente vai ser um conjunto quase convexo. Tá? E o que acontece no caso mais bem comportado, né, em que A é um conjunto convexo e e F é estritamente quase convexa. Né? Bom, nesse caso aqui, tá, o meu conjunto de solução, vou subir um pouquinho aqui o quadro, ele contém apenas um elemento. Né? Então, que seria esse caso que aparece agora na tela de vocês, né? Então vocês podem ver, né, o primeiro caso aqui, né, f é uma função quase convexa, né, que vocês estão lembrados, né, quando ela começa a cair, ela pode cair, mas quando ela volta a subir, ela sobe indefinidamente. Então ela só tem um vale, a função quase convexa, né, no máximo um vale, né? E o que acontece aqui, nesse caso aqui, a minha função f assume apenas um valor mínimo, né? Nesse caso aqui, um mínimo no interior de A, a gente chama isso daqui de uma solução interior. Né? Bom, pode acontecer o que está mostrado nos outros dois gráficos, se a f for quase convexa, de eu ter um mínimo em um dos limites de A, nesse caso a gente chama de uma solução de canto. No gráfico aqui, nesse gráfico que eu estou apontando agora com o meu mouse, né? Eu tenho um mínimo no limite à direita de A, e no outro gráfico um mínimo no limite à esquerda de A. Nos dois casos eu tenho uma única solução. Né? Então, se eu garantir que A é um conjunto convexo, né, e a função f é quase convexa, o meu conjunto de soluções do problema de minimização ele vai ser um conjunto convexo. Se além disso a função f for estritamente quase convexa, esse conjunto vai ter no máximo um elemento. Eu posso não ter solução, né? Pode não ter máximo, mas pode não ter um mínimo, né? Mas se tiver um mínimo, vai ser um único mínimo, né? Tá certo? Então, por exemplo, se eu tiver, tá, as condições necessárias para eu ter pelo menos um mínimo, necessárias não, as condições suficientes para ter pelo menos um mínimo, né? Que a gente já tinha detectado, quais sejam, de que A seja um conjunto fechado e limitado e F seja uma função contínua, eu sei que eu tenho pelo menos um valor mínimo, um ponto no qual a função F assume valor mínimo em A. Se além disso A for um conjunto convexo e F for estritamente quase convexa, essa solução vai ser única. Bom, com isso eu encerro esse vídeo. No próximo vídeo a gente vai ver como caracterizar, né, as soluções, sejam as soluções de canto e sejam as soluções interiores. Tá? Então eu vou parar por aqui.